Oi, pessoal, tudo bem? Oi, boa Ah, noite. Tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Ai, que bom ter você Ótimo. aqui, Raquel. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Imagina, que bom ter você aqui. Vamos ver se o pessoal Sim. está nos ouvindo bem. Vou perguntar. A Mônica está no interior de Minas, muito bem. Quanta gente legal aqui. A equipe que acompanha, as pessoas que acompanham a mentoria são pessoas muito queridas. Estão sempre com a gente. Olha aí a tia Nilda tá aí, a Luciana tá aí também, a Aline, Mônica, Denise. Que legal, que legal. Bom, então, para quem está me ouvindo pela primeira vez, quem não me conhece, meu nome é Ana Carlota, estou falando em nome da mentoria. A mentoria para educadores é um espaço de troca, de partilha, é um espaço de trazer aquilo que nos interessa sobre N assuntos diversos. E então, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui juntos para conversar, para bater papo, para aprender, para ouvir vocês. E toda quarta-feira tem um convidado, uma convidada incrível, pessoas que eu gosto muito e que eu confio muito, para que a gente possa bater um papo e não podia ser diferente. A Raquel está aqui, vai se apresentar e Vou- depois ela vai dizer que a gente é parente. Sim. Então vamos lá, querida, se apresenta. Boa noite a todos. Meu nome é Raquel. Eu sou fonoaudióloga. Me formei no final de 2000, do ano de 2000, então estou formada há 20 anos. Eu me formei no interior de São Paulo, na cidade de Franca, né? E depois, em 2003, eu vim para São Paulo. E aí comecei a trabalhar aqui na área de audiologia. Antes eu já estava trabalhando lá também com médico otorrino, com a área de conservação auditiva. E aí, quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar também nessa parte. Fiz trabalho em várias empresas, né, de conservação auditiva. E depois fiz especialização, fiz aprimoramento, né, nessa parte de audiologia clínica. Em 2012, eu fiz também um aprimoramento na área de habilitação e reabilitação vestibular. E aí estou trabalhando com isso hoje em dia. Que legal, Raquel. Obrigada, novamente por você Obrigada, muito ter obrigada a aceito você esse pelo convite. convite. Fiquei surpresa e muito honrada por esse convite. Não, eu acho que é importante porque, assim, como eu falei, né? A Raquel é minha prima. E Sim, às vezes a gente tem uma possibilidade, um espaço de estar fazendo um movimento de troca, né? De conhecer mais, mas às vezes essa conversa fica muito restrita. E quando a gente conversava, eu falava, puxa vida, não precisa ficar só para mim, né? Essas informações ou esse conhecimento que a Raquel tem. Vamos compartilhar com as pessoas, né? E aí a com mentoria certeza. é isso, né? Muita gente que vem, ou porque eu já conheço, porque são meus amigos e pessoas que eu confio, ou são outras pessoas que eu acabo conhecendo e aí vira uma amizade, porque parece que a gente está na sala de casa batendo papo, né? E aí o pessoal fica ao entorno ouvindo a nossa conversa. Mas não só ouvindo, né? As pessoas podem participar, enfim, e como depois não fica salvo os comentários das pessoas, eu acabo lendo pra gente, né? Oi, Ju, a Ju também tá aí. A Ju também é uma fono muito querida que já fez live comigo. E outra coisa, Raquel, eu tenho um cronômetro aqui que eu Tá cuido do tempo, bom. né? Para não passar de uma hora, porque senão não fica salvo. E é Tá. interessante, porque a conversa flui tanto que daqui a pouco eu vou falar, Raquel, a gente vai ter que ir finalizando. Você vai falar, já? Sim. Que É legal. o que Então, assim, acontece ó, quando a gente começa a bater papo, né? não é? A É conversa assim. vai e a gente esquece.
Exato. Só falta os petiscos para a gente ir comendo. Ai, meu Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa para a gente aquecer o nosso papo. Tá. Por que que você resolveu ser fonoaudióloga? Eu Da onde gostava da área, veio? eu gostava da área da saúde, mas Aham, aí eu pensei, a medicina, eu acho que não era muito de lidar com sangue, vamos dizer assim. aham. Aí eu fui mais para a parte de fisioterapia, fonoaudiologia. Eu já Hum, conhecia um pouco do trabalho de fonoaudiólogo, eu já tinha um pouco de contato com essa área. E daí uhum. eu prestei, passei, comecei a fazer o curso e também eu estava com uma quedinha para físio, mas eu comecei a gostar da fono. Até eu lembro que uma vez meu pai perguntou para mim: você quer trocar o curso? Eu falei: não, eu estou gostando e eu vou seguir nessa área. Me apaixonei, Me agora vou ficar. apaixonei, agora eu fico, exatamente. Nossa. E essa brincadeira já dura 20 anos, né? Meu 20 Deus, anos, passa com muito certeza. rápido. E Raquel, me fala uma coisa. Normalmente, assim, você trabalha nessa área de avaliação, trabalha em clínica. A Ju, que estava Sim, acompanhando a gente aqui, é uma fonoaudióloga. Ela trabalha com crianças, autistas, né? Faz um legal. trabalho de educação até, né? Porque vai fazendo todo um trabalho com as crianças Sim, autistas. Mas o fonoaudiólogo pode trabalhar em outras frentes também. sim, muitas áreas, né? A fonoaudiologia talvez a área mais conhecida, não menos importante do que as outras áreas, mas a área mais conhecida, acho que do pessoal é a área de linguagem, né? A área de linguagem oral e escrita, né? Uhum, Mas tem muitas áreas que a gente pode trabalhar. Então, com distúrbios vocais, com problemas de deglutição, uhum, com a parte de sequelas neurológicas, né? Agora também com essa questão da pandemia, tem colegas minhas que estão trabalhando com pacientes pós-Covid, então uhum, pacientes que ficaram entubados, que não estão conseguindo falar, ou porque perderam massa muscular, né? Ou uhum, trabalhar a respiração. Então, tem toda uma adequação para ser feita para produção. No uhum. geral, o foco da fonoaudiologia é a comunicação, Tá. né? Então, para a gente chegar na melhoria dessa comunicação, tem toda uma estrutura envolvida que o fonoaudiólogo trabalha. Então, com a Uhum, estrutura de lábio, língua, bochecha, deglutição, né? uhum, Respiração. uhum, A fono trabalha no trabalho, pode fazer perícia, tá? Ah, é Ajudar um na campo hora de imenso. perícia, exatamente. Que legal, que legal. É bom saber Legal. porque de repente tem alguém acompanhando a gente, né? Que fala, puxa, queria Sim, tanto poder ou ir para essa área ou indicar para alguém, né? Então é bom com saber que tem um certeza. campo bem amplo, né? Sim, sim. Legal. E E me até fala dentro uma de coisa, cada área, diga. às vezes a pessoa se especializa mais de uma determinada, dentro de uma determinada área. Né? Tem Tá, fonoaudiólogas, audiologistas que trabalham com exames objetivos, como Bera, emissões otoacústicas, né? tá. Uma coisa específica ali. Exatamente. Legal. Eu acho que tem um pouco esse caminho, né, da própria ciência, de que às vezes a gente vai para um caminho de ficar, de se especializar mesmo, né? Sim, E existem outros não que acabam ficando mais amplo, mas eu entendo que tem um caminho também aí de, de especialidade que é importante também, né? com certeza. E me diz uma coisa, pensando assim, no que chega para você, né? Pensando em queixas, pensando em necessidades dessas pessoas, o que que você tem mais observado? Ana, a gente, assim, tem muita gente com perda auditiva. Eu fiz uma pesquisa e vi que no Brasil
Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas possuem algum tipo de perda auditiva, tá? É muita gente. E assim, nos adultos, o que que eu mais observo? Eu ouço, mas eu não entendo, Hum, tá? Porque tem alguns barulhos que vai ouvir mesmo, né? O barulho, de repente, de um ônibus, de um caminhão, os ruídos. Mas hum, dependendo da área que a pessoa pode ter uma perda, ela não vai entender alguns sons da fala, por exemplo, tá? tá, Outra queixa muito comum é barulho no ouvido, tá. tá? É uma, Você sabe que, ó, as queixas vou mais te comuns. interromper. Esse exemplo que você trouxe, né? Escuta, mas não entende. Aqui em casa é uma questão. Às vezes eu tô na cozinha, por exemplo, torneira ligada. Ai, a coisa que mais me deixa irritada é alguém lá na sala falar alguma coisa para mim. Porque Sim. assim, esse som da torneira, lógico, posso ter alguma perda, né? Mas o som da Uhum. torneira já é É um uma ruído coisa que competitivo, interfere, não com é? certeza, é um ruído competitivo, que está competindo, e a pessoa ainda está no outro ambiente, fica mais difícil Mais ainda. uma coisa, né? Aí eu Outra falo coisa, assim: espera! Tipo, vem vou lá, aqui, vem aqui que eu não estou entendendo nada. vem Com aqui que eu tô certeza. entendendo o que você está falando. E o que mais a gente ouve é assim, eu tô aqui porque ele ou ela me falou e está reclamando que eu não estou entendendo, que já repetiu 5 vezes a mesma coisa e que até agora eu não entendi. Ou que Uhum. o volume da televisão está muito alto, né? Ah, Agora tem chegado a situação que a pessoa fala assim, ai, parece que eu não entendo nada porque coloca máscara, cobre a boca, então tira verdade. toda a pista labial da pessoa. Então E tem, isso a gente fala, eu não enxergo, mas também não escuto. tem pessoas que falam exatamente isso, assim. Parece que depois que eu comecei a usar máscara, eu não estou entendendo o que as pessoas falam, parece que eu fiquei surda. Tem Olha, é muito, verdade. tem Deixa eu muito te falar uma disso. coisa aqui, ó. A Aline está colocando. Eu descobri recentemente que tem um tímpano furado. Eu sinto muito isso, que eu escuto, mas não Uhum. entendo. É isso Olha mesmo. só. Aí precisa consultar com o médico direitinho, né? Fazer o exame para ver em que área que ela tem a perda Tá, e ver o tratamento correto para isso. tá. E Tá? normalmente, Raquel, pensando em tratamento, Uhum. é medicamento ou é terapia? Ou é Nesse caso que ela falou de perfuração timpânica, deve ser medicamento, né? E não é ah, terapia, tá? para Para cada tipo de perda, o cada médico tipo vai de indicar. perda, ele vai indicar. Por isso que é tão importante a realização do exame. Porque no exame que a gente vai detectar o tipo de perda, o grau da perda auditiva. Que são Tá. vários tipos e vários graus de perda. Então, é perda leve, moderada, severa, profunda, tá? Então, Uhum, ou se vai fazer indicação, por exemplo, de um aparelho auditivo. Qual a tá. idade, qual a necessidade dessa pessoa estar usando o aparelho, para que ela Uhum, precisa desse aparelho ou dessa melhor qualidade de audição. Tem algumas entendi. pessoas que se incomodam muito, por exemplo, de ir ouvir um culto religioso e não conseguir entender o que a pessoa está falando, o que o padre está falando na missa, porque normalmente não fica muito próximo, fica mais distante, tem um monte de outros ruídos, então não consegue ouvir o comentário, né? Entendi. Então tem pessoas que se incomodam muito com isso. Ou é o companheiro ou a companheira dentro de casa que se incomoda com o outro não ouvir. É, porque às vezes eu fico imaginando, né? Às vezes a gente não ouve bem, mas se acostuma, né? Com o Sim, fato de não estar ouvindo bem, não é verdade? A sim. Aline está colocando aqui, ó. Pensei que não era tão sério assim, É, o mas vou ideal é investigar. investigar. O ideal é É bom, viu, investigar, sim. Aline? Porque às vezes pode ser que tenha alguma coisa aí
E às vezes com tratamento, às vezes não. Eu acredito que com o tratamento certo, né? Você Sim. tem como reverter, né? É, porque o médico pode indicar até uma cirurgia, se for o caso, para reconstituição desse tímpano. Por Tá. isso que ele, por isso que ela precisa fazer um acompanhamento com o médico para ver Hum, qual que é o caso. perfeito. Olá, Aline. Então vai atrás. Não fica esperando, não. Isso Que aí. mais, Raquel, que você tem ouvido Então, de queixa? em relação às crianças, também a gente tem que ficar atento, né? Algumas coisas assim da audição. Começar lá da gestação, tá? Se teve algum problema na gestação, alguma intercorrência, se a criança nasceu prematura e precisou ficar incubada, se utilizou medicamento, né? Uhum. Desde 2010, passou a ser obrigatório o teste da orelhinha nas maternidades, nos hospitais, nas maternidades. Então, já dá para ter uma noção se passou, se falhou, como que tá a audição do bebê, Ah, tá? e eles fazem lá mesmo? É Faz, fonoaudióloga faz. que faz? Sim, sim, sim. É obrigatório isso sem nenhum custo adicional, tá? Aham. Quando falha, aí pede para ser repetida aí 30 dias. Porque pode acontecer de ter resquício de líquido dentro do ouvido, líquido amniótico mesmo, tá? Tá. Então aí é importante fazer daí 30 dias, repetir o exame, tá? Uhum. Quando no bebê, é importante a gente observar assim, se o bebê está dormindo e se assusta com sons altos, porque Uhum. eu tenho ouvido muita queixa assim de criança na clínica. Olha, parece que ele não ouve, fala muito alto, ouve televisão muito alta. Essas são as Uhum. principais queixas, tá? E aí eu estou Tá. falando um pouquinho do que observar, né, nessas crianças. Claro. Por exemplo, bater uma porta. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fui atender uma criança que não tinha ainda diagnóstico, né? Na época ainda não se fazia esse teste da orelhinha. E uma das queixas da mãe que falou: Nossa, teve um dia que caiu um prato no chão, quebrou o prato, fez muito barulho. Ele estava no carrinho ao lado e ele não teve reação para esse Hum. prato. E até então a gente estava na dúvida se realmente estava com uma perda auditiva essa criança ou não. Mas a partir do Uhum. momento que ela teve essa queixa, foi encaminhada para fazer os exames mais específicos para a gente ver se tinha perda ou não. Tá. E no E, caso, por exemplo, você falou dos exames, né? Quem faz exame em adulto faz também em criança, em bebê, ou também é uma especialidade dentro dessa área de avaliação? não, é o fonoaudiólogo que faz tanto em adulto como em bebê, tá? Normalmente, quem faz em maternidade faz um curso de emissões autoacústicas Uhum, para atender essas crianças, porque é um teste objetivo, porque é colocado uma sondinha na orelha do bebê, assim, sem dor, sem nada, tá? uhum, Mas não tem uma especialização tá. específica. Na verdade, Hum, faz um aprimoramento para essa área que é dentro da audiologia. tá, entendi. Porque Tá? é específico, né? Como Sim, lidar, sim, né, com a criança, com o bebê, enfim, né? Adulto é exatamente. outro esquema, né? E a gente vê assim que às vezes tem criança que ainda não está falando, né? Que é uma preocupação muito grande dos pais Uhum, e que chega, mas a criança às vezes está com uma infecção de ouvido ou está com excesso de cera no ouvido, né? E quando o uhum, médico avalia, então assim a criança às vezes começa a perceber que está irritada, está mais nervosa, uhum, começa a abrir, às vezes, abrir e fechar a boca, ou bater a mãozinha no ouvido, uhum. né? Isso tudo pode ser um indício que tem alguma coisa errada aí, porque nem sempre é,
a criança falhou no teste quando nasceu. Nem Sim. sempre teve alguma queixa, mas no passar, no decorrer do tempo, às vezes infecções recorrentes, criança que tem muita rinite, sinusite, acaba Uhum. tendo complicações, e quando tem muita infecção recorrente, tem que intervir, tem que tratar, né? Sim. Porque isso É, porque pode incomoda, acumular, né? Com pode certeza. acumular, né? E Excesso. acho que Já é vi muito criança importante. muito irritada, muito nervosa, e a mãe falando, nossa, o que está acontecendo? Assim, que bate no ouvido. E aí, quando o médico avaliou, examinou, foi ver, estava com ouvido com cera e ainda com otite. Meu Deus. Aí, a É. hora que tratou, assim, melhorou bem. Aham. Não, e eu acho que é muito importante, sabe? Porque eu tô vendo aqui que nós temos professores acompanhando a gente, professoras que eu conheço, tô vendo professoras de educação infantil, né? Que é essa criança pequena que às vezes não consegue exteriorizar, falar o que está Uhum, incomodando, né? E acho que é uma uhum, dica legal até para poder orientar a família, né? Porque às com vezes essa certeza. criança aparentemente apresenta um atraso, né? Ou na fala, ou até na alfabetização, né? E aí, ou Sim, isso pode chama a atenção da professora até para a família poder ir buscar uma avaliação. E de é. repente, pronto, colocam ou um aparelho ou faz um tratamento, a criança está livre para poder aprender, né? Sim, com certeza. Porque às vezes não está tá mais afastado da professora, não tem, lógico, uma ligação direta, assim, né? Está muito próximo da criança. Uhum. E aí eu nunca peguei caso assim, mas já vi gente relatar que antes de fazer o exame, quando olhou, tinha uma pecinha dentro do ouvido, um brinquedinho. Brinquedo, verdade. Então, isso é super perigoso. E a Sim. gente tem visto isso, né, na criança, principalmente agora, a criança que nasceu em 2019, ela ficou muito restrita de estímulo, né? Ficou muito só em casa, com o pai, com a mãe, às vezes até familiares que iriam conviver com essa criança, acabou ficando isolado. Aí Sim. aumentou a quantidade de tempo, às vezes com tablet ou na televisão. Então agora as Uhum. crianças estão tendo, às vezes, esse atraso de linguagem por conta de falta de estímulo, né? Porque ouvir não é só escutar, Uhum. exige todo um processo de atenção, de discriminação, de reconhecer o som, Sim. né? Então, e que a gente Isso chama isso precisa de ter, habilidades auditivas. e E precisa aí a ter, criança que precisa ter tem algum, comunicação para isso, né? lógico, né? Senão, com certeza. E aí vai para a escola, agora que começou a escola, mas tem essa questão de estar Da tudo máscara. fechadinho, da máscara, né? Então, essas habilidades auditivas que a criança precisa, essa interação, às vezes ficou um pouco aquém do esperado, dessa estimulação. Precisava Perfeito. ser mais estimulada. E tem Ah, várias então nós coisas vamos, que ajudam, viu, Ana? sim, nós vamos conversar sobre essas dicas aí, porque eu Tá tenho bom. certeza que o pessoal vai querer ouvir, não só os pais que estão aqui, mas que os professores podem aproveitar, né? A Com Vivian, certeza. ela colocou aqui, ó, que ela é professora e ela foi professora de educação infantil, ó. Já aconteceu comigo de um aluno colocar areia no ouvido. É. Encontrou areia no ouvido. Acontece. Faz parte. Come Não areia, que seja põe no ouvido. comum, mas, né? Acontece. Acontece. É. E E Raquel, que outras coisas você. Não sei se era isso que você ia falar, fica à vontade. não, pode Mas falar. que outras queixas você tem observado ou tem ouvido nessa questão da pandemia, já que a gente falou já das crianças, né? Sim. É tontura, tá? Muitos casos de tontura, vertigem, porque ou
no começo, quando começou a pandemia, as pessoas começaram a ficar mal porque com medo de toda essa situação, ansiedade. Atendi pessoas assim que trabalhavam com eventos, marido e mulher ficaram desempregados, então gerou um estresse muito grande, né? Ou por excesso de trabalho, porque estão em casa e aí não para, não para nem para comer, né? Tá o tempo todo ali. Então, assim, e aí não consegue virar o olhar. E aí, quando vai fazer algum tipo de movimento, começou a ter náusea, começou a ter muito enjoo, né? Ou por abuso até de alimentar, excesso de doce, cafeína. Tudo isso pode interferir no funcionamento do labirinto. Então, é Nossa, uma das queixas que eu vejo muito, assim. Tenho pacientes em atendimento que não estava conseguindo fazer as coisas na cozinha, por exemplo. tá. Porque cada movimento que ia fazer começava, e aí quando eu fui investigar, descobri que essa pessoa ficava assim 12 horas na frente da tela do computador sem parar, tá? E eu falo, mas você não almoça ou janta? Ah, Uhum. eu almoço e janto, eu faço um lanchinho só e na frente do computador mesmo, porque eu levo para lá. Então, precisamos trabalhar isso também, sabe? Sim, E sim. aí a gente percebe que quando isso é trabalhado, a pessoa melhora, Tá. Revendo tá? os Então, hábitos. revendo os hábitos. Mas é uma queixa bem comum, Uhum. né? Outra coisa, assim, a gente percebe que aumentou a procura por uso de aparelho auditivo, porque qualidade de vida, as pessoas que estão Uhum. mais dentro de casa começaram a ficar incomodadas, que é aquilo que eu falei um pouquinho até antes, né? Começaram a ficar Uhum. incomodadas, começaram a perceber que não estão conseguindo ouvir direito. Tá. O outro começou a reclamar, né, disso, Uhum. até teve gente até com problema às vezes com o vizinho, porque o vizinho Sim. começou a reclamar do volume da televisão, né? Uhum. E aí a pessoa, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Tá. Barulho no ouvido, comecei a perceber zumbido no ouvido, e não necessariamente uma perda auditiva, no caso do zumbido, por exemplo, uma perda auditiva associada. A Tá. maioria dos casos, a grande maioria dos casos, tem uma perda auditiva associada, tá? Tá. Mas alguns casos, também quando a gente investiga e eu falo, olha, a sua audição está normal, a pessoa fala assim, então o que que acontece? Né? E aí a gente vê assim, que às vezes precisa fazer encaminhamento para outras áreas. Então, por Tá. exemplo, para um ortodontista, porque a pessoa está travando o maxilar, está rangendo os dentes à noite, ou está com muita dor nessa região de cervical, essa Uhum. tensão. Então, o zumbido tem várias causas, né? E Sim. aí a pessoa começa a se ater o que, que pode estar acontecendo. E aí o médico também vai intervir nisso, Sim. né? Fazer Vai o conduzir. olhar. Mas é uma coisa que eu percebi que aumentou com a pandemia por conta de estresse, de tensão. Sim. E nem Muito sempre a gente difícil, acha a né, perda. Raquel? Muito Exatamente, difícil. mudou tudo, né? Na vida do adulto, do Sim. adolescente, das crianças. Com certeza. Todo mundo preso, o medo de ficar doente, a vacina que não chega, né? Não sabe se vai para a escola, se fica. É muita coisa, né? Perda de emprego, pessoas da família que faleceram, né? É muita coisa. Sim, Ó, a muita Denise coisa. está colocando aqui. O uso excessivo de telas faz mal em vários sentidos. Os amiguinhos dos meus filhos começaram a usar óculos na Uhum. pandemia. E o meu filho mais novo parece mais surdinho. Vou ter que levar para fazer o exame. Olha lá, Denise.
É isso Leva para aí, fazer uma investigação, sim, né? Para ver com se certeza. ele está com alguma perda, né? Ou não, né, Raquel? Às vezes ele está Sim, ouvindo, mas exatamente. não entende, Exatamente. Pode né? ser, que às vezes ele não está dando a devida atenção ao som. E aí a gente tem que ver o porquê também, né? Como que esse Aham, som está chegando lá? sim, Como que está sim. sendo processado esse som? Uhum. Que é Porque isso às que dá vezes, aquele distúrbio do processamento auditivo, é isso? exatamente. O Ah, distúrbio do processamento auditivo leva, às vezes, a não entender certas coisas. Não entender, por exemplo, uma piada, se a criança é um pouco mais desatenta, que não hum, consegue memorizar, que não consegue fazer uma interpretação de texto. uhum. E isso pode ser considerado um distúrbio de processamento auditivo. A gente tem condições de avaliar para Tá, saber aonde que está a falha, tá. E aí, como tá? vai tratar? E como vai tratar, Tá. exatamente. Isso não tem nada a ver com o aparelho ouvido. Não, não. Não é que não ouve. A audiometria está normal, Uhum, tá. tá? Não, não aparece perda. E isso em adultos também, tá, Ana? Não só em Uhum, crianças a gente avalia isso. É porque esse exame é um exame relativamente novo, né? Não é um uhum, exame que há muito tempo é feito. Então, tem muitos adultos com distúrbio de processamento auditivo e que não sabe que tem. E aí uhum. começa a perceber que, tipo assim, as pessoas estão falando comigo, mas eu não estou entendendo. E aí vão para fazer o exame de audiometria e o exame dá normal. Uhum, E já atendi adultos que me falaram: nossa, eu descobri agora, com 30 anos, que eu tenho uhum. um problema de processamento auditivo, que eu Puxa, não estava conseguindo interpretar informações, não estava claro. conseguindo entender. Agora Então, imagina, né, o desgaste, a vida inteira, nossa. praticamente, né, 30 anos da sua vida com essa dificuldade, porque talvez não tinha essa informação, né? Uhum, Hoje, tendo informação, você vai, você busca uma avaliação correta e um tratamento, né? Ó, a Mônica tá sim. colocando o meu filho número 2, ai, mas chamando do meio e chamando o meu afilhado de número 2. Vou te pegar. Teve uma otite aos 9 meses e ele teve o tímpano fechado por uma rolha de cera e atrasou a fala. Olha lá. Olha lá, tá Parece vendo? que a gente estava falando dele, amiga. Como é, né? Sim, Você vê como as coisas acontecem mesmo. Então precisa ficar atento. sim, sim. Porque às vezes está indo tudo bem, mas aí de repente começa a ficar muito resfriado, e aí Uhum, tem que investigar. Quando começa a ter muita otite, muita infecção de ouvido, tem que tratar. tá. Porque é um E incômodo também, né? Dá uma meu sensação de que o ouvido Deus. está tampado. Imagina Sim, a pressão que a gente tem quando está descendo de um avião. E então. fica com Fica o aquele tempo sensação inteiro. tampada. Ou quando está descendo uma serra, passando, ficar o tempo inteiro aquele ouvido tampado, doendo, Uhum, incomodando. E algumas crianças não sabem dizer, né, o que estão sentindo. Então sim. incomoda mesmo. Com certeza. E Raquel, e também eu fiquei pensando nessa questão do fone, né? Porque aumentou muito. Você sabe que na escola, há uns anos atrás, antes da pandemia, quando a gente começou com esse trabalho trazendo a tecnologia, tudo, uma das coisas que a gente fez na escola foi pedir na lista de material que cada Uhum, aluno tivesse o seu fone de ouvido. Então eles tinham, sim. eles iam para o laboratório, eles levavam. Aí a gente, até o pessoal lá ensinava a higienizar e tal, para não ter essa coisa de ficar colocando fone de ouvido de um passando para o outro, Ah, com né? certeza. Por uma questão de cuidado, de higiene, enfim. Mas agora o uso de fone de ouvido intensificou, né? Com certeza, né? Para tudo. Às vezes é um na sala, uma pessoa está trabalhando no escritório, o outro filho está na sala Uhum, fazendo aula, o outro está no quarto, e cada uhum, um com seu fone de ouvido, né?
Então, sim, a gente percebe. E antes mesmo disso, assim, a gente já percebia muito uso de fone de ouvido, né? sim. Mas o fone não é totalmente vilão, viu? Tá. Po- Pode-se usar o fone de ouvido. Aham. Mas agora, mais do que nunca, cada um com o seu, né? Tá. Se possível, higienizar esse fone pelo menos uma vez por semana. Uhum. E a gente se preocupar com a intensidade que a gente ouve, né? E Tá. com o tempo que a gente fica exposto a esse fone de ouvido. Então, Tá. tem adolescentes ouvindo fone de ouvido muito alto por muito tempo, Sim. e aí a gente percebe que cada vez mais jovens têm perdido a audição, mais novos mesmo, né? Tá. Às vezes uma perda que poderia começar a acontecer depois dos 50, dos 60 anos, a gente já observa isso em pessoas bem mais jovens, Tá. né? E Isso aí é real, porque às vezes você tá não. perto de um adolescente, ele tá com fone, você tá ouvindo a música, E isso né? é super indício de que a pessoa do lado está ouvindo que aquilo está muito alto, né? É. E o próprio Nos... aparelho fala, né, Raquel? Às vezes, na hora que você vai aumentar, Exatamente. aparece hoje em dia, eu acho que até por conta da evolução da Sim, ciência, né? sim, Aparece assim, ó, e pode prejudicar a sua audição, alguma coisa exatamente. assim. E aquele barulho que às vezes quando a gente tira o fone, se tiver muito alto, que fica, sabe aquele barulho que quando a gente vai numa festa e Sim, o ouvido fica com aquele barulho no ouvido? Isso também pode acontecer com o uso de fone muito alto por muito tempo. Então, o tá, ideal isso é um sinal de que o ouvido precisa de repouso, precisa de tá. descanso. Então, todo Olha só. dia, o dia inteiro, nem pensar. E nem Olha com uma que intensidade muito até o alta. ouvido precisa descansar. Precisa. Ó, já tem gente comentando aqui, ó. A Ana Pá, não. Araújo Leal dos Santos. Boa noite. Devido à sequela da Covid, eu fiquei com problemas no olfato e perda auditiva. Fui no otorrino e precisarei passar por um tratamento. Olha só. Isso Como a mesmo. Raquel falou, é comum, né, Raquel? Tá Sim, acontecendo. sim. A Na Mônica. verdade, nesse caso, Ah, pode até ser que ela já tinha alguma perda auditiva e não sabia. E tá. aí não tem como a gente saber, porque se ela tivesse algum Entendi. exame anterior, daria até para ser comparado e saber se essa perda Uhum. aumentou ou não por causa da Covid. Sim, sim. É É só que tem interessante pessoas que saber. só tentaram fazer o exame, eu já atendi casos assim, porque teve a Covid e Uhum. aí ficou, nossa, mas parece que eu não estou ouvindo bem, eu quero saber se foi por causa disso ou não. Tá. Às vezes Aí nem não dá sempre a para gente saber se foi consegue. por causa. Tá. Isso, tá? Perfeito. Ó, a Mônica está perguntando se você acha que existe algum modelo de fone de ouvido que seria mais recomendado, porque ela tem aflição de uns que entram e dão uma pressãozinha. Mônica, eu prefiro Então, esse. Eu prefiro o que dá pressãozinha. ó, o fone mais seguro, o fone ideal é o que melhor se adapta a você, tá? Tá. Os externos são melhores porque não ficam lá dentro do ouvido, né? Então não fica Uhum. o som tão direto lá dentro. O único Tá. inconveniente desses fones é o você carregar ele, né? Uhum. Sim. É Tá? mais Mas difícil, esses dependendo. seriam os melhores, principalmente como ela não gosta que faz Fica pressão dentro. dentro do ouvido, Uhum. Mas o seria o mais fone importante, externo. tá, amiga, que tá ouvindo, o mais importante é cuidar do volume. É, exatamente. Agora ela também tá, Ainda ó, bem ela, que os smartphones e os iPhones têm os aplicativos que dá para baixar e que sim. controlam esse volume, a intensidade, tem a média de uso de fone de ouvido por dia. Uhum. Então, dá para a gente controlar bem, assim. Não é por falta, não vai ser por falta de informação, Não, né? tem até como você, às vezes, cortar a saída do fone sem a Hum. pessoa perceber que você fez isso.
Eu fiquei sabendo disso Ah, recentemente, que eu não ah, sabia, é? confesso. Olha que legal. E Raquel, vamos pensar assim, porque a Mônica está perguntando, tipo assim, perdeu a audição, tá perdida? Não tem como recuperar? Ou é cada caso um caso? Depende. Ah, Depende do caso. Se for, eu não lembro quem que falou, que a estava com Mônica. perfuração, Ah, não, a Aline. aí pode ser que recupere, tá? Tá. Agora, se é uma perda que já teve a morte das células ciliadas, aí não recupera. Ainda não, né? Quem sabe mais futuramente Uhum, vem estudos que estão tentando rever isso, né? tá. Mas por enquanto não. Aí o mais indicado é o uso de aparelho auditivo, dependendo do grau da perda. Entendi. É por E isso que é tão importante a gente conservar. exato. E aí vem a minha pergunta. Por exemplo, vamos supor que não tem perda auditiva. Se a pessoa percebe que está ouvindo música muito alto e ela começa aos poucos e diminuindo esse volume, o ouvido vai se adaptando, se aprimorando? Existe isso? Sim, Ah, existe, com certeza, tá? Mesmo para quem tem costume de ouvir televisão muito alto, som muito alto, às vezes é só uma uhum, questão de hábito mesmo, hábito familiar. Tá? sim. Pessoas que falam muito alto dentro de casa e aí aos poucos ir abaixando, porque tem muito dessa queixa assim, nossa, mas como assim? Tá ouvindo mesmo? Porque lá em casa é tudo muito alto, televisão sempre no volume máximo, o Uhum, som, né? Então aí eu recomendo isso, tentar gradativamente ir abaixando esse som para o uhum. ouvido ir se adaptando a ouvir mais baixo. Legal. Eu tenho que cuidar, porque eu, ó, sou berrega. Eu, dependendo do lugar que eu vou, não preciso nem de microfone. Aquilo sai. Mas é. E aí, quando a gente está num ambiente que uma pessoa fala alto, e a gente vai aumentando também a intensidade sem perceber, porque Vai, a gente quer se fazer ouvir de qualquer jeito, né? com E aí, certeza. quando vê, tá todo mundo falando alto, tá todo mundo ouvindo coisas em volume alto, e Todo mundo gritando. passa despercebido, é verdade. Às vezes é uma questão de hábito. Legal. Raquel, o que que a gente pode ir falando então para essas pessoas, assim, para cuidar, né? Porque eu fico sempre pensando nas prevenções, né? Nesse momento de pandemia, a gente fez tantas lives, e a gente ficou também falando como a gente poderia prevenir com essa questão emocional, como que a gente poderia prevenir o estresse, como a gente poderia prevenir para ter uma vida melhor, né? Uhum. E então, nessa questão auditiva, isso para mim é uma questão também que pega, né? Porque, lógico, se eu tenho um problema, eu tenho que buscar um médico sério, eu tenho que fazer a avaliação e tenho que fazer o tratamento correto, né? Sim. Aquilo que está sendo indicado, eu tenho que fazer. Mas o que que a gente pode trazer para as pessoas em termos de como cuidar disso para, se puder, evitar um problema, ok? Porque às vezes não dá, né? Às vezes ao longo da vida a gente vai ter Sim, questões. sim, Mas pelo menos melhorar a qualidade, né? Da, sim. da, da nossa vida, da nossa saúde, enfim. O que que a gente poderia trazer para essas pessoas? Olha, não, o ideal seria assim, pessoas que trabalham com ruído, com barulho, né? Normalmente as empresas têm um programa de conservação auditiva que pedem para fazer um exame admissional, um exame periódico e um exame demissional, né? Tá. Então já tem esse programa de conservação auditiva e sempre que a pessoa está exposta a ruídos, usa o protetor de acordo com a intensidade do ruído, tá? A gente, por exemplo, se a gente vai numa festa, né? Tudo bem que agora a gente não está podendo ir, Tá podendo. mas o ideal assim, não ficar muito próximo a uma caixa de som, né? Que Hum, esteja muito alto.
percebeu que teve algum abuso sonoro que incomodou, sentiu alguma dor no ouvido. No outro dia, depois de uma exposição, procurar não colocar fone, não ouvir nada alto, como eu disse, assim, procurar repousar um pouco essa audição, né? Evitar, é, evitar usar cotonete no ouvido, porque não só porque o cotonete ele empurra a cera para dentro do ouvido, tá? Faz mais mal do que bem, né? Uhum. Então, evitar isso. Quando tomar banho, as pessoas perguntam às vezes, como eu faço? Quando tomar banho, seca com a toalha, né? Tá. Porque aí daí a toalha não deixa enfiar lá dentro, tá? Uhum. É legal essas hastes para outras coisas, né? Tá. Então, assim, você pode até passar nessa região externa do ouvido, tá? Uhum. Mas já vi casos até de pessoas que se acidentaram com isso, porque a gente tem o costume de fazer coisas no automático e saiu fazendo assim, esbarrou em alguma coisa e acabou causando uma perfuração auditiva por conta disso, tá? Uhum. Tá. É, essa questão do som alto é um problema Uhum. grande que a gente que eu observo assim, já peguei jovem de 20 anos que depois de um pancadão perdeu a audição Puxa. e assim a mãe estava desolada, né? Porque falou, e Uhum. agora? O que que eu faço, né? Então a gente fez um acompanhamento para tentar recuperar um pouco disso, né? O Uhum. médico foi acompanhando e eu fiz, acho que umas 2 ou 3 audiometrias para ver se nesse período tinha alguma melhora, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, em geral é isso, Ana, é Tá. evitar esses abusos sonoros, que tem umas coisas que Tá. são desnecessárias. Sim, sim. E cuidar do eu fico pensando dos professores que estão nos ouvindo, dos pais, né, com crianças também, cuidar de uma rotina, né? Porque você pode cuidar desse movimento para que tenha também um sono tranquilo, né? Evitar Sim, os barulhos em outros momentos, né? Como você estava dizendo, precisa dar um descanso para esse ouvido exatamente. também, né? Dormir não tem necessidade de dormir Um usando som o dentro do ouvido? fone, até porque a Uhum. cabeça também não descansa, né? Porque se você Isso. está com fone, ou é porque você está ouvindo uma música ou assistindo alguma coisa, e Uhum. aí tá o tempo todo tendo um estímulo ali, né? Tá. Tá? Então E a tem que gente cuidar, pensa, né? e ambiente ruidoso, a gente, assim, transporte público, as pessoas tendem a aumentar cada vez mais o som para Uhum. eliminar o ruído externo. E é até Sim. perigoso, porque a pessoa está andando na rua, perde os sinais de alerta, né? A gente se baseia não só pela visão, mas pela audição para saber se está vindo um carro, se é o momento de eu atravessar a rua. Uhum. E aí a pessoa acaba perdendo esses sinais de alerta por conta que tem ali um barulho muito alto. Quantas vezes a gente entra no ônibus, tem uma pessoa do lado e a gente está ouvindo tudo que a pessoa está ouvindo, né? Uhum. Além de ser Exatamente. incômodo, Com né? certeza, com certeza. Olha, vou falar aquilo para você que você vai falar, não acredito! Faz 50 minutos que a gente tá conversando. Não acredito! Viu? Tá Te vendo? falei? Vai Falei, passando. falei. Mas antes da gente, a gente ainda tem aí uns 5, 6 minutinhos, não tem problema. Tá. Se tiver alguma coisa que você lembra que você não falou que você acha que é importante, você me fala. Mas eu me lembro de uma coisa que a gente conversou, que pode ser que as professoras que estejam aí estejam pensando, que é assim, o que que a gente poderia fazer para estimular essa questão auditiva das crianças, né? Porque a gente Sim, conversou um pouco sobre isso. sim. E às vezes tanto o professor ou quanto o pai dessa criança que ficou na pandemia, que ainda não foi para a escola, né? O que que eles poderiam fazer, Raquel? O que que você sugere?
Tem brincadeiras muito simples que dá para ser feita, que a gente até faz e não sabe que está fazendo a estimulação. Que Então, por legal. exemplo, brincar de vivo ou morto. É Uhum. vivo, morto, porque a criança tem que prestar atenção no que ela está ouvindo para poder fazer o movimento correto. Senão ela faz o movimento errado ali, né? Uhum. Duro ou mole, que é praticamente a mesma coisa, né? Uhum. Pegar ou potinho de Tupperware, ou potinho de Danone, ou até de requeijão, se você cobrir, e colocar objetos dentro que faça barulho. Então, um botão, pedrinha, areia, grão de feijão. Dá para Uhum. montar um joguinho de memória com isso. Então, você faz dois potinhos com a mesma coisa dentro. Então, dois potinhos com grão de feijão, dois potinhos com areia, né? Uhum. E aí você chacoalha um e pede para a criança procurar, entre outros, qual que tem o mesmo som daquele. E aí ela Olha vai que formando os legal. parezinhos, Olha que né? legal. Ó, professoras! Ó, que dica! Com essa mesma, com esse mesmo material, dá para também fazer uma sequência de sons. Então você começa Hum. com dois, por exemplo, chacoalho o que tem feijão e o que tem areia. Aí Uhum. chacoalho o que é feijão, areia e o que tem, sei lá, botão dentro. Uhum. E aí você vai aumentando essa sequência, né? Que é Uhum. o mesmo material. Para Legal. criança um pouquinho, às vezes que está um pouquinho mais velha, dá para brincar assim de sequência, de aumentando a sequência. Então, por exemplo, falar assim, vamos procurar na cozinha coisas, objetos de cozinha que começam com a letra S, ou alimentos que começam com a letra S. E vai Hum. aumentando, né? Então, Tá. sal, salada, sorvete, e vai aumentando e vai falando. Ou Uhum. fazer de conta que está indo viajar. E aí, eu vou para casa da vovó e vou levar o quê? Aí a criança fala uma coisa, vou levar uma bola. Aí eu falo, Uhum. eu também vou para casa dessa avó, eu vou levar uma bola e um ursinho de pelúcia. E aí vai Uhum. aumentando. Então, isso vai Ah, trabalhando também a memória auditiva. que legal. A Mônica está trazendo aquele exemplo daquele brinquedo Gênios. Lembra que fazia o Ah, barulhinho? sim. É legal isso. Né? Olha que Sim. legal. Deixa eu ver quem mais colocou aqui. O pessoal está adorando as suas ideias. A Aline achou muito interessante. A Jo, nossa, minha irmã, sua prima, falou também que está adorando Ai, que a legal. live. Que legal, que legal. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma? O pessoal falou que voltou no tempo com as Ah, ideias das brincadeiras. cadeiras. É Muito verdade, é uma coisa legal. tão simples e que Sim. trabalha as habilidades auditivas, né? Sim, eu fiquei pensando também, sei lá, brincadeira de rima, né? Sim, é. Que Que termina com o palavra mesmo rima som. com coração. Então, Aham, mamão, melão, e vai, aham. assim vai. Essas brincadeiras com Sim. rima Lembrei também. também, ó, uma coisa vai puxando a outra, né? Lembrei das músicas do Palavra Cantada, né? Porque o Palavra Sim. Cantada também, eles trabalham com essas brincadeiras. A Mônica, olha, quando a minha filha número um para de Ai. falar assim dos filhos. Você para, quem vê pensa que ela tem 10. Fez musicalização, veio com uma tarefa de som que reverberava. Então ela batia e sentiu que vibrava. Ah, que legal. Legal, muito legal. Aí eu A tenho, você Verônica é falou que professora, ó, falando, fui brincadeira na de fui à feira. feira. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Muito legal. Raquel, tá acabando. Acabando. 56 minutos. Ai, meu Deus. Todo mundo, todo mundo eu tenho que marcar a segunda live. Todo mundo É. quer. Querida, queria Ai, que agradecer bom. muito, muito, muito de coração você ter Obrigada, aceito esse adorei. convite. Foi muito legal, Ana. Que bom, que bom. Ficou Obrigada feliz? Se mesmo, viu? sentiu bem?
Ótimo. É isso que Isso importa, aí. é isso que importa, porque já basta a pandemia para deixar a Com gente certeza. estressado. É verdade. Eu queria Foi um agradecer bate-papo também muito toda. legal. Adorei a Ai, que bom. experiência. Olha lá. Já já vão Tá te convidar para vendo? fazer outras, porque é Opa! assim, quem começa comigo não para mais. Tá Eu joia. queria agradecer muito, muito, muito as pessoas que estão aqui, que acompanharam a gente, que nos ajudaram, né, batendo papo, trazendo as suas experiências. A Mônica lá, de novo. A Mônica e as ideias. As músicas, o sapo dentro do saco. É Saco. isso aí. Isso aí. Muito legal. Obrigada, viu, querida? Muito obrigada. Obrigada eu, viu? Obrigada pelo convite. Então tá bom. Fica com Deus, pessoal. Amém. Um Tchau, beijo para todo tchau. mundo. Tchau.